Antes da aula eu quero te dar um recado. Você sabia que agora o professor Samuel Cunha está com uma plataforma completa de estudo em biologia? Nessa plataforma tem todas as aulas de biologia, tem listas com exercícios comentados, tem apostila, resumo e simulado e algo muito importante que é o roteiro de estudos. E vou te dizer uma coisa, além disso temos muitas outras novidades. Tudo isso para você detonar no Enem ou vestibulares. Não conhece? Ó, acessa aqui, o link está na descrição do vídeo. Te espero lá. E agora, fica com a videoaula. Até logo! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar dos equinodermos, do filo Equinodermata. Gente, quando fala de Equinodermata, tem que vir na sua cabeça as estrelas do mar, as serpentes do mar, o pepino do mar, o ouriço do mar, tudo do mar. Mais ou menos assim. Então é uma aula daquele molde que você conhece completinha, mas nós vamos falar primeiro das características gerais do grupo. Aqui é o que é mais importante dentro desse grupo, é o que cai massivamente no vestibular, é obviamente que é o que a gente vai se aprofundar um pouco mais. E depois, de quebra, eu ainda vou falar de cada um dos grupos que existem desses animais, beleza? Então, vamos com muita calma aqui, começando pelas características gerais do grupo. Isso que está em amarelo é a novidade, é o que é mais importante, é o que surgiu nesses animais e que botou eles onde eles estão, dentro de um cladograma. Então, olha só, eles possuem característica marcante, esqueleto interno, um esqueleto interno e um esqueleto calcário. Veja que interessante. E esse esqueleto interno calcário lança projeções que a gente chama de espinhos, são espinhos salientes. E é por isso que o nome é equinodermata, ou equinodermata, que é a pele, digamos assim, a epiderme, que tem projeções de espinhos. Então, espinhos no corpo, na pele, dá para dizer assim, numa linguagem mais popular, ok? Outra coisa que surgiu que nenhum dos animais que a gente tinha estudado até agora possuíam. Melhor falando, esses animais são deuterostômios. Quando eles são deuterostômios, a gente já falou lá em embriologia. Falamos na aula de introdução ao reino animal, né? Os deuterostômios é quando o blastóporo, aquele orifício lá no embrião, origina primeiramente o ânus. Ai, professor, isso é muito difícil de decorar. Aí tem aquelas decorebas chulebrentas. Eu não gosto muito, né? Mas como para alguns alunos serve, e aqui a gente tem que ser pluralidade, tem que ter essa pluralidade de informações. Pega o bizu aí, ó. Deuterostômio origina primeiramente o ânus. Para decorar isso, quem dá o quê? Bom, não vamos falar mais nada neste momento. Ok, além disso, é claro, né, gente? Ó, aqui eu nem coloquei, mas vamos lá, porque a aula completa a gente tem que colocar. Eles são triblásticos e também são celomados. Essa aí a gente já vem falando há horas. Então vamos lá. É o filo mais próximo ao nosso, ao filo dos cordados, ou dos chordatas, que são os animais que nós vamos estudar a partir da próxima semana, se você está seguindo o cronograma aí do extensivo, mas isso varia muito de cronograma para cronograma de estudo. Então os próximos que nós vamos estudar são os cordados. E nós somos, gente, os cordados, todos nós, os peixes, as aves, os répteis, os anfíbios. Falando em nível de filo, esse é o mais próximo que o nosso. Aí tu fala, professor, mas será que os insetos não são mais próximos que não? Negativo, que nós não. Os mais próximos, de fato, são os equinodermatas. Isso é uma informação interessante. Eles possuem, na grande maioria, a simetria radial de um tipo especial, que é chamado de pentarradial. Lembra? Radial, você já estudou lá na aula de introdução também. Mas quando se fala de simetria pentarradial, é porque você consegue dividir o animal na simetria radial, só que em porções de 5, na maioria das vezes. Por isso que estrelas do mar, depois a gente vai ver, elas têm geralmente 5 braços. Se tem mais, são múltiplos de 5. Mas vamos ver depois no grupo. Outros, um desses grupos você vai ver que tem simetria bilateral. É o caso dos pepinos do mar. E agora, uma informação importantíssima, que isso tem questãozinha de vestibular que cai. A larva, bom, se tem larva, tu já tem que te ligar que o desenvolvimento é indireto. Depois da fecundação, que é externa, surgem larvas, né? Claro, cada grupo tem a sua particularidade, mas já vou adiantando para vocês aqui.
Quando forma a larva, essa larva possui simetria bilateral. Eu gostaria que nesse momento, claro, sempre o importante é você antes da aula copiar o quadro, porque daí no momento que eu estou falando certas coisas, você está anotando, tá com a apostilazinha bisurada do lado, ou se você quiser também o resumo, e tem gente que prefere ir pelo resumo porque tem muito mais coisa para anotar. Tem gente que gosta de pegar a apostila que tem muito mais informação, lê antes, lê depois. Informação é tua, a metodologia é tua. Só que eu sugiro que você vá anotando coisas extras que eu vou falando. E isso aqui, gente, isso aqui você destaca, que a larva tem simetria bilateral. Isso é interessante você saber que cai também nos vestibulares mais hardcores. Alguns deles, em especiais algumas estrelas do mar, possuem o que a gente chama de pedicelárias. Pedicelárias. E são como se fossem pinças com diversas funções. Aí tu pensa, uma pinça é para tirar a sobrancelha. Sim, pensa que é para pegar coisas, né? Então tu já começa a primeira função. Remove resíduos do corpo. Então literalmente ela se dobra e tira resíduos. Pode ter larvas de outros animais. Ela vai lá e retira essas larvas. Podem produzir veneno. Sim, gente, essas estruturas, as pedicelares, podem produzir venenos. E, consequentemente, também estão atuando para capturar presas. Pessoal, pega alguns equinodermata, eles são hardcore caçador, velho. Eles vão atrás da presa. Uma estrela do mar? Sim, uma estrela do mar pode ir atrás de presa. Já ia pulando aqui. Bom, então eles fazem a excreção, eles não têm um sistema excretor. Metanefrite, isso que não. Sistema excretor, não. A excreção, as trocas são feitas diretamente por difusão, ok? Sistema nervoso. Não tem gânglio, não tem cérebro, eles são parentes próximos nossos, então eles deveriam ter cérebros. Não, também não tem. Agora perceba, ele tem um sistema nervoso, não é formado por cérebro e nem por gânglios. O sistema nervoso dele, que fica normalmente em volta, é um circular, fica em volta da boca ali e tal, é formado por nervos. Nem gânglios eles têm, ok? E aqui o sistema digestório também é completo. Se é completo, tem boca e tem ânus. Tu vai ver que existe um dos grupos dele que tem a boca virada para cima. Mas normalmente a boca é virada para baixo e a bunda para cima. Tem gente que fala, esse nasceu com a bunda virada para a lua. A maioria dos equinodermatos nasceu com a bunda virada para a lua, literalmente. Ok? Então, sistema digestivo completo porque tem boca e tem ânus. Eles são dioicos. Se são dioicos, significa o quê? Que tem o macho e que tem a fêmea. A fecundação é externa. Tá lá o machinho, libera os espermatozoides. Tá lá a fêmea, libera os ovos. Os espermatozoides e os ovos se encontram na água. Forma fecundação, sai depois de fecundar, desenvolvimento embrionário, forma a larva. Larva é o quê? Larva tem simetria bilateral. A larva vai nadando, e aí chega um estado lá, um estágio da larva que ela vai se alimentando, vai crescendo, até que ela sofre a metamorfose e se transforma daí no equinodermata adulto. E isso é interessante, pessoal. Esses animais, pega uma estrela do mar, eles têm uma alta capacidade de regeneração. Veja, se você pegar uma estrela do mar, tá, e cortar os 5 braços dela, desde que tu não danifique 100% o meio, o centro dela aqui, né? Se tu cortar os 5 braços dela, nascerão 5 estrelas do mar. Nascerão, surgirão. É um tipo de reprodução assexuada por regeneração. Tu pode colocar aí também. Agora, o grande bizu do grupo, mano velho, é o sistema ambulacrário. De tudo que eu tô falando, de tudo que eu vou falar nessa aula, isso aqui é o que tem que ficar mais claro para vocês. Porque, veja, o que é interessante, não tem um coração. Não, gente, o que faz essa circulação toda é a água. E eu vou explicar para vocês. Veja que o sistema ambulacrar pode ser chamado de hidrovascular em algumas questões de vestibular, outras pode simplesmente falar de sistema aquífero, sistema vascular aquífero, porque é a água que literalmente está passando por ali. Então, circulação da água do mar. Lembrando que esses animais aqui, eu não coloquei, mas eles são marinhos. Tá? Tu não vai encontrar eles na terra, porém eles estão no mar. Pensou em equinodermata, lembrou do oceano aí. Ok? Então, é a circulação da água do mar. E olha as funções. A primeira eu puxei para cá, porque essa aqui é muito especial. Então essas funções para transporte interno. Como é que ocorre o transporte das excretas pelo corpo, que tem que eliminar depois? Como é que ocorre os nutrientes, são passados para todas as células? É feito pelo sistema ambulacrário, que vai transmitindo, que vai carregando esses nutrientes ou a excreta para ser depois eliminada. Obviamente, a excreta vai por difusão, cai na água e depois é eliminada. Agora, outra função do sistema ambulacrário é quando eles formam o que a gente chama de pés ambulacrários. Mano, velho,
É isso aqui que faz com que uma estrela do mar caminhe, literalmente a movimentação. Aí você fala, pô, uma estrela do mar caminhando? Mano, velho, vai no YouTube agora, procura aí. Pés ambulacrários, movimentos de estrelas do mar e tal, você vai se apavorar de tão bonito que é o negócio, é na verdade até apaixonante. Mas então eles fazem essa movimentação, tá? Mas os pés ambulacrários também podem ter função sensorial, literalmente na ponta deles, na função, na porção mais de fora dos pés ambulacrários, podem simplesmente sentir o ambiente. Trocas gasosas... Vamos lá. Trocas gasosas podem ocorrer por aqui também, a difusãozinha ali e tal. Alimentação e fixação no substrato. Imagina, eles às vezes sobem parede, velho. Tá, parede, rochas do oceano, assim, eles sobem. Por quê? Porque é como se tivessem pequenas ventosinhas. Coisas que se grudam no substrato e fazem essa movimentação do equinodermato, ok? Bom, vamos ver aqui, porque agora o bizu, claro, né, gente, para que... pessoal, ficou muito abstrato, você falou, mas como é que funciona esse sistema ambulacrar? Já entendi a função, transporte e tal, faz uma circulação que é pela água do mar, forma os pés ambulacrais, mas eu não vi nenhuma imagem. E professor, eu não entendi como é que funciona, mas calma, tu sabe que aqui o negócio é completinho. Então eu vou mostrar para vocês aquela imagem bisurada de um sistema ambulacrar e narrar para vocês, explicar para vocês como ele funciona. E para isso então tem aquela imagem bisurada, fica ligado. Gente, então estamos aqui com o sistema ambulacrário. Repara que existe uma rede interna de canais que é por aqui que circula a água do mar. Esse sistema ambulacrário que é responsável por todos aqueles transportes que eu disse para vocês, de nutrientes, excretas, gases e até mesmo a alimentação. Esse sistema é o que vai formar os pés ambulacrários. E esses pés ambulacrários que permitem o deslocamento do animal pelo meio ambiente, aí bem de boa, vai dar uma voltinha, é pelos pés ambulacrários. Agora, é a passagem de água pelos pés que vai gerar o movimento. Lembrando que esses pés ambulacrais também podem ter função sensorial, de fixação, trocas e até mesmo a alimentação. Agora vamos lá. O sistema ambulacrar é constituído por um canal circular presente ao redor da boca do animal. Esse sistema está ligado ao meio exterior pela placa de madrepórica. Eita, nomezinho bonita. Placa de madrepórica. É uma placa calcária, obviamente, tem um esqueleto calcário, só que essa placa é perfurada. É por aqui que entra a água. Aqui do canal central partem o que a gente chama de canais radiais, porque ele vai para tudo que é lado. O canal radial se ramifica, fazendo ligações com essa ampola e os pés ambulacrários. Perceba que as ampolas são bolsas musculares e elas se contraem empurrando a água contra os pés ambulacrários, forçando a saída da água e, consequentemente, gerando movimento. Ora, se a água sai por aqui, gera um diferencial de pressão e a água volta a entrar lá para a placa de madrepórica. Esse movimento da água pode ser contínuo, gerando assim a caminhada, né, a movimentação dos equinodermatas. Tá feito então, pessoal, o mais importante dos equinodermatas, você já sabe. Mas é óbvio que a gente tem que se aprofundar um pouco mais. Então agora no próximo quadro eu vou falar resumidamente o que é importante de cada um dos grupos de equinodermatas e aí a aula já finaliza. Belezinha? Então, pessoal, o quadro vai mudar. E finalmente vamos falar agora dos 5 grupos de equinodermatas, dos equinodermos. Lembrando que cada um desses grupos é equivalente a uma classe. Então tem essas 5 classes que é importante você saber e talvez você se lembre, puxa vida, é verdade. Isso aí é um equinodermata? Então vamos lá. Então aqui é esse momento é mais tranquilo. Obviamente é importante você saber, não é tão comum eles cobrar especificamente sobre uma das classes, mas eles podem relacionar uma classe aonde, de repente, lá puxando um link de ecologia, alguma importância ecológica que você venha estudar, né, que a gente vai estudar mais para frente. Então, olha só, os grupos. Primeiro é o Crinoidea, que são os lírios do mar. São lindos os lírios do mar, que normalmente eles são sésseis, eles ficam fixos, mas muitas vezes eles se desprendem e podem até nadar. É interessante isso. Então, olha só, os únicos... É interessante você saber que são os únicos que possuem a boca para cima. Todos os outros grupos eu nem coloquei aqui porque a boca é para baixo. Beleza? A boca na parte ventral, então eles ficam com a boquinha lá para baixo. Eles são filtradores, então ficam filtrando, não precisam sair para caçar. O corpo em forma de cálice, né? E de 5 até 200 braços. Beleza?
lírios do mar. Depois tem a asteroídea, que são as estrelas do mar. Não lembra os astros, estrela do mar, porque geralmente eles têm 5 braços, mas podem ter mais. Quando tem mais, tem que ser múltiplo de 5. Não, um onzinho. Não, 11 não é múltiplo de 5. Então são múltiplo de 5. E esses eu já falei para vocês, o exemplo lá que eu dei dos pés ambulacrais, tudo aquelas funções dos pés ambulacrais se aplica aqui, inclusive porque eles são, pasmem, as estrelas do mar são predadores. E eles normalmente predam um molusco bivalvo. Nós já estudamos os bivalvos. Eles literalmente conseguem abrir a concha, arrancar. Eles metem lá e começam a se alimentar do bivalvo. Ok? Então, as estrelas do mar. Depois tem as serpentes do mar, Ophiuroidea. Gente, muita gente confunde a serpente do mar achando que é uma estrela do mar, mas não, é serpente. Como é que tu consegue distingui-la? Repara que a serpente do mar possui os braços muito mais compridos. Além disso, são articulados e bem fininhos, são delgados, compridos e fininhos. É o grupo pessoal mais diversificado dentro dos equinodermatas. E não possui ânus, é o único deles que não possui ânus. Então, nesse caso aqui, eles passam alimento ali, né? Vão se alimentando de plânctons, detritos orgânicos, e ele vai ter que sair de novo por onde entrou. E o hábito deles é noturno. E normalmente eles vão sair para se alimentar, para acasalar, para tudo de noite. É só uma curiosidade interessante do grupo. Depois tem os Actinoidea, que são as bolachas do mar, e os ouriços do mar. Ouriços do mar que são, gente, os que possuem os espinhos mais compridos dentro de todos os equinodermatas. A bolacha do mar tem formato de disco, enquanto que os ouriços do mar têm o formato globular. É a diferença deles. Tem uma carapaça muito rígida, não possui braço. Professor, nem bracinho saindo para cá. Não, não possui braço. E uma estrutura importantíssima que você tem que saber, que aqui é o importante mais do grupo, é que eles possuem uma estrutura muito complexa chamada de lanterna de Aristóteles. Professor, uma lanterna? Então põe iluminação? Não. Ele serve como um aparelho mastigador muito complexo, volto a dizer, formado por 5 dentes calcários, né? Não é dente de dentina, é calcário, e eles são protáteis, eles literalmente fazem isso. E fazem isso por quê? Para triturar o alimento. Isso é uma característica muito importante do grupo que eu gostaria que tu anotasse, tá? A lanterna de Aristóteles, que está aí, função de trituração. Eles vão comer plânctons e também detritos orgânicos. Tranquilão aí, ele vai lá, se alimenta pela lanterna de Aristóteles, que está na entrada da boca ali. E 5, Holoturoidea, que são os pepinos do mar. O único deles, já ia falar para vocês, que possui simetria bilateral na fase adulta. Óbvio, tu sabe que as larvas deles têm simetria bilateral. Mas esse aqui é o único que na fase adulta fica com simetria bilateral. O corpo, nesse caso, é alongado, boca de um lado, ânus do outro. Vivem normalmente no fundo do oceano, bem de boa, e comem plâncton. Bem de boas assim. Ok, então apresentei para vocês os 5 grupos, as 5 classes de equinodermatas. Espero, pessoal, que você ainda esteja com esse gás. É muito importante, mano, velho. É importante tu te manter motivado. E como se manter motivado num estudo que é tão longo? A dica que eu dou é focar no teu resultado, no teu objetivo. Foca no teu diploma. Mano, velho, certa vez eu estava lá em Pelotas, me formando no Teatro Guarani, sentadinho na cadeira e pensei, puxa vida, cara. E o meu curso, Biologia, lá na Universidade Federal de Pelotas, eram 5 anos, manhã e tarde. Eu fazia estágio entre as aulas, porque às vezes eu tinha aula de manhã até as 9 e depois tinha aula só às 2 da tarde. O que eu fazia nesse tempo? Além de jogar ping-pong, truco, né, nas horinhas, eu fazia estágio. E quando a gente passa por um estudo tão longo, 5 anos, ainda fiz mestrado depois, mas 5 anos, e tu senta lá, se tu for fazer medicina, a maioria dos casos são 6 anos, tu vai sentar e vai começar a vir uma emoção tão grande, um sentimento tão grande, porque vai passar todo esse sacrifício na cabeça. É a mesma coisa quando você for aprovado no curso do teu sonho. Quando você vê o teu nome lá, nos aprovados, vai vir uma emoção tão grande e você vai ver que todo esse sacrifício que tu estás passando nesse momento vai valer a pena. E aí, sabe, vem a emoção, muita gente desaba no choro. Você vai agradecer todo mundo que te apoiou, teus pais, sei lá, quem está te apoiando. Espero que eu consiga te ajudar de alguma maneira, com conteúdo.
eu torço muito por vocês, gurizada. Você não imagina quando eu recebo um depoimento falando: professor Samuel, estudei nesse vídeo, fui bem numa prova. Imagina se eu te ajudar a passar num curso do teu sonho. Para mim é a maior felicidade, sabe? É que assim, você é médico. Pô, quando for médico, a maior felicidade do médico, se é um cirurgião ou seja lá qual for, é conseguir salvar uma vida, não é verdade? É o ápice. Qual é o ápice do professor? É fazer vocês alcançarem os seus objetivos. O ápice para o professor é ver o teu sucesso, é conseguir a partir das minhas palavras, que eu tento simplificar tudo isso aqui, fazer para você mudar a sua percepção do conteúdo e fazer você aprender. Essa é a minha alegria. E eu espero muito que eu atinja essa felicidade minha, que é a felicidade tua. Você entende? É uma troca. Eu tô aqui, infelizmente, tu não tá aqui presente. Quem sabe um dia a gente vai se encontrar, seja num aulão, seja, quando eu vou pra tua cidade, eu ponho lá, quando eu for visitar outras cidades, vamos para um shopping, tomar um café, trocar uma ideia. Isso é alegria, gente. Professor, é emoção, gente. Eu faço aqui não porque é o que sobrou. Tem gente que fala, não conseguiu nada. Eu quis ser professor desde sempre. Eu entrei para biologia falando, eu quero ser professor. E aqui estou, realizando um sonho, que é ser professor. Porque eu amo, literalmente, eu amo ser professor e amo a biologia. Juntou o amor com a paixão. E cá estou, gurizada. Sem mais delongas, lembre-se, professor Samuel está com vocês aqui. Já estou até no momento emotivo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.